Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o Dr. André para falar sobre osteoporose. A osteoporose ela é uma doença silenciosa que acomete a estrutura interna dos ossos, ou seja, as trabéculas ósseas. Essa doença ela pode se manifestar a partir dos 35 anos de idade para as mulheres, né? E os homens, por estatística, aos 70 anos de idade também nós encontramos a osteoporose. Mulheres aos 45 anos de idade, é muito comum encontrarmos a doença osteoporótica, desde que ela tenha o gene que predispõe à doença. São alguns assuntos que eu tenho me deparado aqui no consultório e que parece que não, mas para as pessoas entenderem a doença, é preciso explicar para elas como ela funciona. Eu tenho aqui um modelo, né, de acrílico que simula as trabéculas ósseas. Então essa aqui é uma condição de osso normal, essa aqui é uma condição de osso chamada osteopenia, que é antes de virar a osteoporose, que é essa condição de osso mais aqui embaixo. Ó. Vou pôr bem pertinho aqui, para que vocês vejam o osso normal, aí aqui a osteopenia, né, que é essa aqui, ó, acontecendo, e a osteoporose, que é o de baixo. Ele está mais corroído, ó, né? É um estado mais poroso do osso. Então não é assim, eu quero ter a doença, eu vou ter. Tem que ter predisposição genética. E uma vez manifestada a doença, ela vai provocar a destruição das trabéculas ósseas, levando a um estágio osteoporótico. E como é que eu faço para detectar essa doença? Né? Por fora nós temos o osso, ele é impecável, ó. Ó, a casquinha do osso é perfeita, ninguém vai falar, olha, meu osso está perfeito, né? Por dentro você tem o osso normal e ele já vai sofrendo a degradação óssea. E o vídeo aqui, o objetivo de hoje é colocar a importância do exame de densitometria óssea para a prevenção e diagnóstico da doença osteoporótica. O quanto antes você fizer o exame de densitometria óssea, mais chance eu tenho de curar você. Se você tiver aqui com a atividade osteoporótica intensa, eu vou trazer para osteopenia e de osteopenia para a normalidade. É claro que isso depende de indivíduo para indivíduo e a precocidade do diagnóstico. Se você fizer o exame de densitometria óssea aos 80 anos de idade e você tiver a doença osteoporose, é muito difícil eu trazer para a normalidade, mas eu vou tentar diminuir o risco de fratura, né, trazendo de uma osteoporose para uma osteopenia. Agora, se aos 45 anos de idade a mulher, que é a estatística mais comum devido à queda do estrogênio, e ela predispõe o gene da osteoporose, e ela tem a osteoporose já estabelecida, eu consigo trazer do estágio osteoporótico para a osteopenia e da osteopenia para a normalidade. Lembrando que isso é uma doença silenciosa e é uma doença de tratamento prolongado, né? Depende de pessoa para pessoa, né? De organismo para organismo. E o que não pode deixar de ser feito é o tratamento correto, né? O tratamento correto não é só a base de cálcio e vitamina D, como muitos médicos, colegas, talvez por um desconhecimento, têm prescrito para os pacientes negativo. Nós temos aí que usar uma associação de cálcio com vitamina D e o remédio que vai obrigar esse cálcio e a vitamina D penetrar nas trabéculas ósseas, né, aqui e aqui, trazendo o osso para o seu estágio normal, que são os bifosfonatos, que orientam esse cálcio e a vitamina D, né, a penetrar nas trabéculas ósseas, deixando os ossos mais fortes, devolvendo a mineração óssea, ok? Então, de acordo com a necessidade de cada um e a praticidade, né, há várias maneiras de se tratar a osteoporose. Existem também tratamentos mais intensivos, através de injeções semestrais, né, que é o caso do Prolia, né? E nós temos aí o remédio aplicado subcutâneo de 6 em 6 meses, né? Vamos tratar ele por 3 anos fazendo a aplicação do remédio Prolia. Se eu bloqueio a ação que destrói o osso, que degrada o osso, que são os osteoclastos, através do remédio Prolia, né, e eu consigo deixar com tranquilidade, trabalhando, aquelas células que restabelecem a ossificação. Então, colocando a idade que a mulher deve fazer o exame pela primeira vez, aos 35 anos de idade, como rastreio, sem compromisso. Se deu a doença, aí já inicia o tratamento. Se não deu a doença, ela vai se preocupar com isso aos 45 anos de idade.
ok? E aos 45 anos de idade, todas as mulheres, obrigatoriamente, né, para que seja feita uma medicina preventiva, né, não coloca um exame muito importante que não é difundido pelos médicos, ela não é só pelo fator dor. Poucas pessoas sentem dor. O problema maior é o risco de fratura que isso aqui causa, né? São fraturas espontâneas. A pessoa vai levantar, simplesmente quebra o tornozelo, quebra o colo de fêmur, né? Faz um escorregão no banheiro, uma coisa muito pouca, muito insignificante, e faz uma fratura de coluna, de rádio, então de bacia. É o risco de fratura que nós estamos falando aqui. Agora nós vamos conhecer o aparelho de densitometria óssea. Densitometria óssea. Este é o aparelho de densitometria óssea. É um aparelho muito tranquilo, né? É um aparelho simples e de principal função para a detecção da doença osteoporótica. Então, como vocês podem ver, ele é composto de uma mesa onde a pessoa fica deitada na posição horizontal, cabeça para cá, pé para lá, né? Esse braço aqui é um braço mecânico. Ele vai se locomover, passando por cima da pessoa, fazendo toda a leitura da mineração óssea do indivíduo. E com isso, nós podemos classificar a doença naqueles estágios que eu coloquei para vocês anteriormente, que é a osteopenia e a osteoporose ou normal, né? Aqui nós temos um exemplo, né, no computador de uma coluna, ok? De uma coluna sendo analisada. A análise é de L1 a L4, lembrando sempre, e aí vai dar uma classificação em score. Essa classificação em score é por aí que nós vamos fazer a qualificação da doença. Um exame que todas as pessoas podem fazer, desde que não estejam gestantes, né, porque ela tem uma baixa emissão de raio-x. Tanto é que as paredes não precisam ser baritadas, porque a emissão de raio-x é muito pouca mesmo. Então, tá aqui para vocês a máquina de densitometria óssea, um exame totalmente indolor, não é invasivo, e é o principal exame para que a pessoa possa descobrir se tem a doença osteoporose. E quando eu falo descobrir, realmente é um fator importante. Fator importante porque o risco de fratura existe, né? Aí falamos de tratamento, né? Logo após aqui esse vídeo, eu vou... Olha só que legal, eu estou aqui na Clínica Óssea Mandaguari e estou diante de duas pessoas que vieram fazer o exame de densitometria óssea, a Aparecida e a Elza, né? Isso, Aparecida e a Elza. Aparecida, quantos anos você tem? Quantos anos você tem, Aparecida? 51. 51. Você já havia feito o exame de densitometria óssea antes? Não, a primeira vez que eu vou fazer. É a primeira vez. Uhum. Exato. E como você descobriu a clínica de densitometria? Eu consultei com o Dr. Daniel Carana, né? Uhum. E a minha irmã já fez aqui. Já fez. Então, a densitometria óssea é o exame principal para se fazer o diagnóstico da doença osteoporose. E só descobre quem faz. É uma doença que tem cura, tem tratamento, dependendo do estágio que ela se encontra. E a senhora, já fez o exame? Não, nunca fiz. Nunca fez. A senhora tem quantos anos? Eu tenho 54. 54. A senhora sabia que esse exame deveria ter sido pedido para a senhora a partir dos 45 anos de idade? Não sabia. Exatamente. Ninguém sabe. Ninguém sabe que o exame é muito importante porque a mulher ela passa a perder a maior perda da sua mineração óssea ocorre pela queda do estrogênio, quando para a menstruação. E aí as pessoas não sabem que quando se predispõe o gene da osteoporose, a pessoa pode vir a ter a doença osteoporose. Na entrevista, tá? Sejam sempre bem-vindos aqui na clínica. Tive ali a oportunidade de estar conversando com duas pacientes que vieram fazer o exame de densitometria óssea. Como vocês viram, ela é pouco difundida, o nome osteoporose. E o exame muito menos, que é um exame simples, que é a densitometria óssea, é o exame padrão ouro, para que se faça o diagnóstico precocemente e que eu possa intervir, né, com toda eficácia no combate à osteoporose pelo tratamento. Então, 1 ano é o período ideal para que eu possa fazer o acompanhamento da remodelação óssea. E aí está a prova de que a doença ela é pouco falada, pouco difundida no meio médico, e esse vídeo serve justamente para isso,
para que vocês compartilhem, para que vocês possam divulgar a importância. Minha mãe tem 45 anos de idade, doutor, ela deve fazer o exame? Deve. Né? Minha mãe tem 80 anos de idade, deve fazer o exame? Deve. Ah, mas ela já tem 80 anos de idade, adianta alguma coisa tratar a minha mãe? Né? Ela já está velhinha, eu levo nos médicos, os médicos fazem pouco caso. Às vezes. Quando se vive, tudo vale a pena. A vida vale a pena. O combate à doença vale a pena. Porque eu posso evitar que ela tenha uma fratura espontânea. Vale a pena investir, né, na saúde, sempre. Saúde deve ser um investimento. Então está aqui mais um vídeo do Dr. André para colocar à disposição de todos de uma maneira desmistificada, que a osteoporose tem cura, tem tratamento, que o tratamento é prolongado, né? Não é só a receita que sai daqui do consultório. Essa pessoa ela deve vir de 3 em 3 meses aqui no consultório renovar a receita, ou no consultório do seu médico de confiança. Agradeço desde já o tempo que vocês tiveram comigo. Se alguém tiver alguma pergunta, nós temos aí na página da Clínica Óssea Mandaguari, na página do Consultório Popular, o nosso e-mail, o nosso WhatsApp. Pode estar encaminhando as perguntas para mim, que eu vou responder com muito carinho a todos. Então, talvez eu possa ter deixado de comentar alguma coisa de interesse de um ou de outro, né? Eu acabei de lembrar aqui que eu esqueci de falar dos fatores que podem acelerar a osteoporose, como o uso do cigarro, como o uso de bebidas à base de cafeína, né, que é o café, os refrigerantes à base de cola, que competem com a remodelação óssea, principalmente pelos refrigerantes à base de cola, tá? Quando eu falo cola, eu estou falando de Coca-Cola, Pepsi-Cola, não a marca. Eu estou falando da substância cola, tá? Eles têm na sua composição um ácido chamado ácido ortofosfórico. Esse ácido ortofosfórico ele dissolve os ossos. E se você já tem osteoporose, não faça uso de bebidas à base de cola e que tenham cafeína, ok? Alimentação sempre rica em derivados do leite, né, queijo, coalhada, o próprio leite, verduras de folha verde escuro tem bastante vitamina D, tem bastante vitamina C, tem bastante, e o cálcio também, ok? Eu deixo aqui então em aberto para que as pessoas possam manifestar-se, né? O gostoso do vídeo é o seguinte: quando tem pergunta é porque a pessoa tem preocupação com a sua saúde. Um grande abraço, o Dr. André deseja para todos uma ótima semana. Um beijo a todos, fiquem com Deus.